Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. O governo Trump diz que mais de 500 mil imigrantes foram deportados e 1.600.000 saíram voluntariamente do país, entre eles brasileiros. Justiça de Massachusetts nega liberdade a brasileiro de 13 anos que está preso pelo ICE. Custo de vida subiu nos Estados Unidos. Famílias estão gastando cerca de $280 a mais por mês em compras básicas. Feira gratuita de empregos com mais de 70 empresas e oportunidades para imigrantes vai acontecer em Orlando, na Flórida. Na contagem regressiva para o Halloween, projeções apontam que consumidores devem gastar $13 bilhões com as festas. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. O governo dos Estados Unidos divulgou novos e impressionantes números de imigração. Mais de 500 mil pessoas foram deportadas e cerca de 1.600.000 deixaram o país voluntariamente, incluindo brasileiros. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos divulgou nesta semana dados que mostram a maior onda de deportações dos últimos anos. De janeiro até agora, mais de 500 mil pessoas foram removidas do país. O governo diz que até o final do ano, esse número pode ultrapassar 600 mil deportações. Nos últimos meses, o número de deportação nos Estados Unidos tem aumentado significativamente. E isso se deu por alguns fatores. Bom, primeiro, o ICE tem recebido muitos recursos do governo federal após a aprovação do Big Beautiful Bill e tem intensificado o número de operações para localizar pessoas que já possuem uma ordem de deportação ou então que possuem um recorde criminal ou então que estão fora de um status legal. Além das remoções oficiais, o relatório revela que cerca de 1.600.000 imigrantes decidiram sair do país por conta própria. Um fenômeno conhecido como autodeportação. Muitos deles decidiram voltar para os seus países de origem após não conseguir emprego ou por medo de serem detidos pelo ICE. Entre eles, vários brasileiros. Eu estava apavorada. Eu não tinha ideia da dimensão do medo que eu vivenciei ali até chegar no Brasil. A advogada Lilian Divina Leite entrou nos Estados Unidos como turista e viveu 11 meses aqui em 8 diferentes estados. Até que, por medo da nova política de imigração, decidiu voltar para o Brasil. E eu me autodeportei dos Estados Unidos. E as pessoas me perguntam por que eu fiz isso. Por medo. É evidente que existem vários fatores que me levaram a tomar essa decisão, mas com certeza o maior motivo foi o medo. O clima está extremamente tenso no país. As notícias que chegam pra gente são, assim, assustadoras. De acordo com o Departamento de Segurança Interna, os países com mais deportações são México, Guatemala, Honduras, Venezuela e Brasil. Os Estados Unidos têm atualmente cerca de 16 milhões de imigrantes sem documentação legal, o maior número já registrado. A Casa Branca diz que as operações de deportação vão continuar ao longo do ano. Enquanto o debate sobre a reforma migratória volta a ganhar força em Washington, milhões de imigrantes continuam vivendo na incerteza, enquanto outros estão fazendo as malas para ir embora. Se eu queria estar nos Estados Unidos agora, de forma alguma, você sentir que a qualquer momento você pode ser presa sem motivo algum. Mas você está fora de status. Gente, nunca se ouve na história uma pessoa que foi com visto de turista, ficou fora de status e foi preso. É uma atitude muito extrema. E assim, se fosse uma prisão, uma retenção temporária, não, como existem muitas prisões, as pessoas estão ficando muito tempo em prisões. Há ainda muita esperança para as pessoas que querem se regularizar. E para isso é essencial que elas procurem um advogado de imigração licenciado nos Estados Unidos para avaliar qual que é a situação e verificar se realmente há uma opção legal e viável para ela.
E para quem ainda está fora e deseja vir para os Estados Unidos, para procurar um advogado para fazer um planejamento imigratório. E não basta apenas você vir e ver o que acontece, como costumava acontecer no passado. Polêmica em Everett, Massachusetts. Um adolescente brasileiro de 13 anos que foi preso pelo ICE no início do mês teve o pedido de liberdade negado. O tema voltou a levantar debates sobre imigração, segurança e direitos civis aqui nos Estados Unidos. A justiça alega que o adolescente brasileiro de 13 anos tem histórico suspeito e, por isso, deve permanecer detido. Arthur Berto, que vive em Everett, foi preso em 9 de outubro na porta da escola onde estuda, depois de encontrarem uma faca na mochila dele. O brasileiro foi preso pela polícia, mas depois acabou levado pelos agentes do ICE. Os oficiais alegaram que o adolescente estava ameaçando um colega, mas a versão é contestada pela família, que está em processo de asilo. Durante a audiência, o garoto pediu desculpas e demonstrou fragilidade emocional, mas o juiz manteve a detenção por considerar risco à segurança pública e possibilidade de fuga. A promotoria afirma que ele tem histórico criminal e supostas conexões com um grupo criminoso brasileiro. Não foram apresentadas provas. Organizações de direitos civis pedem investigação sobre o caso envolvendo um imigrante menor de idade. No Texas, na fronteira dos Estados Unidos com o México, as autoridades lançaram uma nova campanha anti-imigração. Ela recebeu o nome de Operação Muralha do Rio e tem como objetivo intensificar a vigilância e a segurança dos 420 quilômetros do Rio Grande que separa os dois países. Os Estados Unidos receberam sinal verde da Justiça para ampliar o número de soldados e de policiais, incluindo embarcações e equipes táticas, para combater a imigração ilegal e o tráfico de drogas. O Rio Grande costuma ser um dos principais pontos de travessia ilegal dos indocumentados rumo ao território norte-americano. A Justiça americana também autorizou a permanência das boias flutuantes na água. A medida gerou protestos e críticas de grupos de direitos humanos e também pró-imigrantes que alegam riscos humanitários nessa região. No próximo bloco, inflação derruba o índice de confiança do consumidor para o pior nível dos últimos 70 anos. E você vai ver também que o custo de vida subiu. As famílias estão gastando cerca de $208 a mais por mês para compras básicas. Américas no Ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. O sentimento do consumidor americano despencou em outubro, chegando a um dos piores níveis em décadas. O índice de confiança caiu 1,5 ponto em outubro, atingindo 53,6, segundo a Universidade de Michigan. Esse é o 7º pior patamar já registrado desde 1952. O levantamento apontou que, mesmo com a paralisação do governo, a população está mais preocupada com a inflação do que com os impactos políticos. E olha, não é para menos, viu, essa queda. Um novo levantamento apontou que o custo de vida aqui nos Estados Unidos voltou a subir e já está afetando o bolso dos consumidores. Segundo o Departamento de Estatísticas, as famílias estão gastando cerca de $208 a mais por mês em comparação com o ano passado. E é na gôndola do supermercado que a população sente o peso da inflação. Nobody wins. We don't win, the customer doesn't win, the supplier doesn't win. Quando os preços sobem, ninguém ganha. Nem o cliente, nem o fornecedor, nem o mercado. Diz o dono deste supermercado. Os preços de alimentos subiram 2,7% em um ano. Café, carnes, bananas, legumes, produtos de padaria, bebidas e pescados estão mais caros. We had to stop buying shrimp from Brazil. Steel conta que as tarifas dispararam os preços e eles pararam de comprar camarão do Brasil para buscar alternativas mais baratas. E a ceia de ação de graças, que é uma tradição em famílias americanas, também vai pesar mais no orçamento deste ano. O preço do peru congelado subiu 40% em relação a 2024.
Isso segundo o Departamento de Agricultura. O analista financeiro Stephen Cates explica que fatores como clima, qualidade das safras e políticas comerciais afetam diretamente os preços. Tariffs can have an impact, but crops can have an impact. Quality, quantity, sourcing, all of that can impact what that Em meio à alta dos preços, o governo americano enfrenta um shutdown que já afetou o pagamento de funcionários federais e coloca em risco o benefício da alimentação. O governo federal confirmou que não vai renovar o benefício de alimentação chamado SNAP, que é o antigo Food Stamps, que funciona como um tipo de vale-alimentação. Milhões de famílias aqui no país podem ficar sem receber essa ajuda para comprar comida já no próximo mês. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos anunciou que não vai usar o fundo de emergência para cobrir os benefícios do SNAP, que terminam agora em novembro. O programa atende cerca de 42 milhões de pessoas, incluindo imigrantes com documentação regular. O governo afirma que os 6 bilhões de dólares em reserva não estão legalmente disponíveis para pagar esses benefícios. Estados que decidirem usar fundos próprios não vão ser reembolsados. O presidente Donald Trump voltou a dizer que a responsabilidade dessa crise é dos democratas, que não aprovam o novo orçamento do governo e também não encerram o shutdown. Em viagem pela Ásia, o presidente Donald Trump fechou um acordo estratégico com o Japão. Os detalhes com Matias Brotero. O principal acordo firmado entre Estados Unidos e Japão tem o objetivo de garantir o fornecimento de minerais críticos e terras raras. O acordo representa para os Estados Unidos uma rota que busca contornar o domínio da China, o país que mais fornece esses elementos essenciais na produção de ímãs de carros elétricos, equipamentos eletrônicos e sistemas militares. Durante o encontro, Donald Trump parabenizou Sanae Takaichi por ser a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do país. Ainda no Japão, em um porta-aviões da Marinha Americana, o republicano confirmou que novos mísseis aéreos serão entregues aos japoneses e disse ainda que a montadora Toyota vai investir mais de 10 bilhões de dólares em fábricas nos Estados Unidos. O secretário de Comércio, Howard Lutnick, anunciou que investimentos japoneses somam 490 bilhões de dólares. O valor ainda não alcançou os 550 bilhões anunciados pela Casa Branca em julho. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. A seguir, tem feira gratuita de empregos com oportunidades para imigrantes em Orlando, na Flórida. E você vai ver também um salvamento emocionante no Texas. Voluntários e policiais ergueram um carro capotado para resgatar um bebê. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código Vida Record e ganhe uma consultoria grátis. Atenção, comunidade brasileira, vai acontecer uma feira de empregos em Orlando, na Flórida, com oportunidades para imigrantes. É preciso ter mais de 18 anos, levar documentações e também autorização de trabalho aqui nos Estados Unidos. A Carla Marinho tem os detalhes. Mais de 70 empresas vão participar da feira, entre elas grandes nomes como o Walt Disney World e o Hotel Marriott. Os candidatos poderão conversar diretamente com recrutadores, participar de entrevistas iniciais no local e receber orientação gratuita sobre currículos e carreira. O evento é promovido pela Central Florida Employment Council, que há mais de 30 anos conecta profissionais, entre eles brasileiros, a novas oportunidades. Mas atenção, é preciso ter mais de 18 anos com autorização para trabalhar. A feira será realizada nesta quarta, dia 29, de meio-dia às 4 da tarde, no Central Florida Fairgrounds, em Orlando. A entrada e o estacionamento são gratuitos, mas é necessário fazer o registro antecipado no site cfsc.org. E para aumentar as chances, os especialistas orientam pesquisar a vaga e a empresa antecipadamente e levar o currículo em mãos. O candidato tem que chegar preparado para uma entrevista de trabalho, seja ela online ou seja ela presencial. Hoje tem muita informação disponível
nas redes sociais, no Google, no ChatGPT, né? Basta você procurar mais sobre a empresa, sobre o segmento, entender mais sobre aquela função. E quando for fazer um currículo, fazer com atenção, customizar essa sua carta de apresentação, seu primeiro contato com a empresa de maneira única para cada uma delas. A gente muda de assunto para falar de um giro de flagrantes com atos heróicos envolvendo crianças que comoveram comunidades em diferentes estados, em Nova York, Minnesota e Texas. Olha só. Em Fort Worth, no Texas, uma mulher perdeu o controle do carro, bateu e foi lançada para fora do veículo junto com a sua bebê. A criança ficou presa embaixo da SUV. Policiais e voluntários se uniram e com as próprias mãos levantaram o automóvel para salvar a menina. Ela estava sem respirar, mas um dos agentes fez massagem cardíaca e conseguiu reanimá-la. Mãe e filha estão internadas e, segundo os médicos, devem se recuperar totalmente. Mackay, um bebê de 10 meses, foi salvo por 2 policiais de Nova York após engasgar durante um cochilo. A mãe, que acompanhava tudo pelo monitor, chamou o 911. Os agentes chegaram rápido e um deles usou manobras de primeiros socorros para desobstruir as vias aéreas do bebê. Mackay voltou a respirar a tempo. Os pais, emocionados, agradeceram aos policiais que tinham menos de 2 anos de serviço. Uma mãe em Minnesota ajudou a salvar 22 crianças de um incêndio em um ônibus escolar. Carrie Thorpe viu a fumaça saindo do veículo durante o embarque da filha e alertou o motorista. Ela e o condutor agiram rápido para retirar os alunos minutos antes das chamas tomarem o ônibus. Ninguém ficou ferido e os 2 foram reconhecidos pela comunidade como heróis. Agora a gente fala de Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama, e também do Outubro Roxo, que é o alerta para a violência contra a mulher. Em Boston, o Consulado Geral do Brasil promoveu um encontro com foco em saúde, prevenção e dignidade. A repórter Giovanna Locatelli acompanhou esse evento. O evento Outubro Rosa e Roxo reuniu especialistas em saúde física e mental para palestras sobre câncer de mama e também violência doméstica. Doutora Valesca Zanello, da Universidade de Brasília, falou como podemos identificar e evitar relacionamentos abusivos e suas consequências na saúde mental, um tema tão presente entre os imigrantes brasileiros aqui no país. Porque sempre é possível reconstruir a vida, mas sozinha é mais difícil. Principalmente no exterior. Muito. Principalmente porque você está longe da sua família, às vezes você não tem ainda grandes amigas aqui. Então procurem grupos de mulheres, inclusive de outras brasileiras. A médica oncologista, a doutora Letícia Varela, falou sobre câncer de mama e as chances de cura com o diagnóstico precoce da doença. Um evento como esse é uma coisa muito boa porque traz conscientização sobre o problema. A mediação dos painéis foi da cientista em saúde global, doutora Marcela Cardoso, que desenvolve pesquisas importantes nas áreas de câncer feminino e também de Covid. Uma importância muito grande a gente poder dialogar com a nossa comunidade brasileira aqui na Nova Inglaterra, né, nessa região que a gente encontra tantos imigrantes brasileiros aqui. O evento contou com a participação da especialista em dermopigmentação reconstrutiva paramédica, que veio diretamente de Lisboa para o evento, doutora Marília Pastana. Um evento como esse é de extrema importância, acho que é necessário para levar informação e principalmente conteúdo de valor a essas mulheres. E eu até lancei um desafio hoje para que nós continuamos levando cada vez mais informação, porque a gente sabe que a informação salva vidas. E a comunidade da Nova Inglaterra prestigiou o evento, que contou com cerca de 100 convidados. Eu achei maravilhoso, muito conhecimento, muita informação, e isso para nós mulheres não tem preço, é uma coisa maravilhosa, que cada dia a gente tem que buscar, estar sempre atualizada em todos os conhecimentos, inclusive médicos. Foi maravilhoso, foi muito esclarecedor. Vocês estão de parabéns pelo excelente trabalho, mantendo nossa comunidade brasileira e nós mulheres informadas sobre este assunto, né, tão importante que é o câncer, e principalmente o câncer de mama. Eu estou muito feliz em poder trazer minhas amigas para estar participando desse esclarecimento. Além do evento presencial que reuniu a comunidade brasileira, o evento foi transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do Consulado do Brasil em Boston. E isso mostra que a informação também cura. Prioridade absoluta deste consulado, que é juntar a informação e poder servir com esta informação, transmitir essa informação
a comunidade brasileira que mora no exterior, que mora aqui nessa nossa região de Nova Inglaterra, para que tenham uma vida melhor e possam crescer com alegria, com segurança e aproveitando ao máximo todas as potencialidades que esta vida lhes dá. No próximo bloco, o furacão Melissa chega com força destruidora na Jamaica e segue rumo a Cuba. E ainda, consumidores devem gastar 13 bilhões de dólares com as festas de Halloween aqui nos Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. O furacão Melissa atingiu hoje a Jamaica como categoria 5, mas foi rebaixado para o nível 4 poucas horas depois. Mesmo assim, continua sendo extremamente perigoso. A tormenta avança de forma lenta pelo oeste da ilha caribenha, com velocidade de apenas 8 milhas por hora, o que aumenta o risco de inundações e deslizamentos. Por onde passou, Melissa deixou um rastro de destruição, ruas alagadas, infraestrutura comprometida e pelo menos 3 mortes confirmadas até agora. O furacão foi considerado catastrófico e o mais forte da temporada deste ano, com ventos de 250 km por hora e muita chuva. O fenômeno segue em direção a Cuba e Bahamas. A previsão é que ele perca força e chegue ao Atlântico como categoria 3 ou 2. Não há risco de impacto direto nos Estados Unidos, mas a costa leste americana deve sentir os reflexos desse mau tempo. Embora o seu trajeto não inclua um landfall aqui no estado da Flórida, toda a costa leste dos Estados Unidos deve estar preparada a exemplo do que foram os últimos 2 furacões que foram na mesma direção, para dentro do Atlântico Norte, mas que causaram muita chuva, corrente de retorno, mares revoltos, alagamentos e um impacto catastrófico para a costa leste dos Estados Unidos. Sempre é muito importante aprender com esses eventos climáticos e tomar toda a precaução possível, observando as informações meteorológicas antes de sair de casa. E já que a gente está falando de clima, vamos dar uma olhada na nossa tabela, ver como é que vai estar o tempo amanhã em boa parte aqui do país. Olha, em Boston a gente tem tempo encoberto com um pouquinho de chuva ao longo do dia, mínima de 38 nessa área. Nova York e Washington a gente tem tempo encoberto, Norfolk um pouquinho de chuva ao longo do dia. A gente tem em Jacksonville tempo encoberto também, Tampa apenas nuvens e Miami tem previsão de chuva aí com trovoadas ao longo do dia, máxima de 86, mínima de 74 graus. Houston, o mesmo cenário, trovoadas com mínima de 60, máxima de 84. Brownsville a gente vai ter tempo encoberto, aí sol entre nuvens. San Antônio, o sol nem dá as caras por lá. Albuquerque, o sol vai brilhar forte. Phoenix, tempo encoberto. Los Angeles, o mesmo cenário. Las Vegas, sol entre nuvens também, com mínima de 58, máxima de 79. E Salt Lake City, sol nem dá as caras por lá, com mínima de 31, máxima de 52. E olha, por falar em clima, a gente chegou à 3ª semana de outubro e é essa época justamente que as folhagens, ganham variados tons de laranja e transformam as ruas num cenário perfeito para o Halloween. E é justamente nesta semana que acontece essa celebração, que é uma das mais populares aqui no país. Mas para quem ainda vai enfeitar a casa ou comprar doces, é bom se preparar. Os preços estão de arrepiar. Produtos mais caros e opções limitadas. Para muitos consumidores, o mais assustador do Halloween este ano é o preço. I'm just buying these costumes makes me want to go home and just do something DIY for the family, you know. Caitlin Rice conta que as fantasias e artigos estão lindos, que despertam a vontade de decorar a casa. Mas ela lembra que os altos custos dos enfeites vão limitar a festa este ano. Parte desse aumento, segundo especialistas, está ligado às tarifas comerciais impostas aos produtos importados da China. O tarifaço, ele teve um impacto, nos preços, não só pelos importados da China, mas no geral. Mas eu acredito que ainda é muito vantajoso para o consumidor
comprar aqui nos Estados Unidos. Principalmente agora, né? A gente tem diversas ações agora acontecendo, né, nos próximos meses, de Black Friday, de Thanksgiving, de Natal. Mas apesar da festa estar mais cara em 2025, a National Retail Federation indica que mais de 70% dos consumidores não querem abrir mão da festa que é considerada uma das mais tradicionais do país. As projeções apontam que o custo médio por pessoa será de $114. A expectativa é que os consumidores gastem um total de 13 bilhões com o Halloween nos Estados Unidos. Para quem está com o orçamento apertado, a dica é estipular limites e inventar formas de aproveitar a celebração. Emily Carr já fez as contas para não ultrapassar a cota de $80 para os 2 filhos. About $40 for each child, so I have 2 kids, so about $80. Outra ideia são os brechós, que estão oferecendo produtos baratos e criativos. Na contagem regressiva para a celebração, os especialistas reforçam: planejar os gastos e pesquisar o melhor preço ainda são as melhores opções de aproveitar a festa sem assustar com a conta bancária. Você precisa se planejar, ter um comparativo de preço, se organizar e com certeza você vai ter boas oportunidades aqui nas compras. E hoje é aniversário de um dos cartões postais mais icônicos da cidade de Nova York, que atrai milhões de turistas todos os anos, principalmente os brasileiros. A gente está falando da Estátua da Liberdade. Carolina Camargo tem as informações. Impossível falar em Nova York e não pensar na gigantesca escultura de 46 metros de altura. A famosa Estátua da Liberdade completa hoje 139 anos. Esse monumento histórico recebe cerca de 10 mil visitantes por dia e é considerado um dos cartões postais mais fotografados dos Estados Unidos. E os brasileiros, claro, estão no topo da lista dos turistas que mais visitam esse local. A Estátua da Liberdade é uma das atrações consideradas obrigatórias na Big Apple. O monumento foi inaugurado em 28 de outubro de 1886 como um presente do povo francês para os Estados Unidos, em homenagem ao centenário da independência americana e à amizade entre os dois países, e acabou se tornando um símbolo de esperança para milhões de imigrantes que chegavam ao país pelo Porto de Nova York no passado. Ela veio para cá aos pedaços e aí não tinha dinheiro para erguer a estátua. Então o Pulitzer, que era um editor de jornal da época, começou a arrecadar dinheiro com a população para que ela fosse erguida. E hoje está aí, linda, maravilhosa, estrondosa. Super recomendo, se você estiver em Nova York, faz uma visita na Estátua da Liberdade. Eu até escrevi sobre a estátua aqui nas minhas dicas e eu super recomendo. Ainda hoje é um dos monumentos mais visitados do mundo e continua a representar liberdade, sonhos e pertencimento. Diretamente aqui do rooftop da melhor cidade do mundo, Nova York, comemorando 139 anos da Estátua da Liberdade. Não tem como vir para Nova York e não ter uma foto, uma selfie com esse monumento da cidade, né? E ali no Brooklyn Bridge Park tem o pôr do sol, que o pôr do sol vem do lado da estátua. Eu acho que é uma das experiências mais legais você ter a sua foto com esse monumento. Bacana, né? O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!